Olá, tudo bem? 19 horas e 10 minutos, dia 1º de maio do ano de 2026. Estamos pelo canal Rocha Felipe Cunha oficial aqui, trazendo mais uma aula, trazendo o capítulo 21 de Atos. Estamos nessa série de estudos baseado no livro de Atos, versículo a versículo, para que você possa aprender a palavra através do contexto bíblico, histórico, etimologia das palavras, algo que vai enriquecer muito o aprendizado das pessoas. Amém? Lembrando que essa aula ela é diária, é sempre depois das 19 horas aqui no YouTube. Lembrando que estamos também pelo Telegram, tá? Na descrição do vídeo tem o nosso e-mail aqui também, no topo aqui da nossa conversa, tá bom? Se inscreva sempre aí no canal, compartilhe sempre, se inscreva no canal. É importante você compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer essa palavra do Eterno. Amém? Vamos orar e agradecer ao Criador. Em nome de Yeshua. Oremos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Salvador Yeshua HaMashiach, obrigado por esse dia. Fala conosco de uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Em nome de Yeshua HaMashiach, fala com o teu povo, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Pai. Queridos, estamos aqui na série Atos. É uma série de estudos. É longo, preciso ler bastante, pausadamente, tá? Eu peço que você tenha um pouco de paciência. Estudo, é importante para que você possa se edificar. Nós estamos montando esse PDF aos poucos e é importante para você acompanhar, você que quer conhecer de fato as escrituras nos seus originais. Vamos lá, amém? Compartilha aí no seu WhatsApp e nas redes sociais. Vamos seguir aqui. Caminhamos aqui versículo a versículo, agora capítulo 21, verso 1 de Atos. Vamos lá, pessoal, aprender a palavra. Ontem, vocês viram, né? Na live de ontem, Paulo se despedindo em Éfeso, que os presbíteros, foi o final aqui do versículo 38, tá? Aqui, ó. E ele vai para o navio, para o barco, vai embora, ok? Ele vai partir, ok? E agora nós adentramos o capítulo verso 1, tem grandes revelações também, de suma importância, você prestar muita atenção, porque é uma leitura bem exaustiva e é preciso acompanhar aqui o raciocínio, tá bom, pessoal? Eu não vou aguardar os irmãos chegarem aqui, porque não delonga muito mais a live. E os irmãos vão poder pegar a live aí do início, ficar gravado aqui, tá? Lembrando que agora vão ser 21, mais de 21 horas de estudo. Aqui é o capítulo 21, né? E nós vamos ter ainda vários capítulos ainda aqui ainda. Nós vamos até o 28, tá? Vai ter mais 7 capítulos depois desse, para terminarmos o livro completo de Atos, esse ensino diário, tá bom? Vamos lá. Vamos seguir. Atos 21, 1. A partida de Mileto, tá? Paulo sai de Mileto. Versículo 1 do capítulo 21.
E aconteceu que, separando-nos deles, dos anciãos, né, de Éfeso, navegamos e correndo em linha reta. A tua tradução vai estar diferente. Chegamos a Cós e no dia seguinte Rhodes e dali Pátara. O que o grego, né? O grego que você não vê? O que você não vê? Tá? Após pastentas, tá? Após pastentas. A tradução separando-nos é suave demais. O termo grego após pastentas vem de apospão, que significa literalmente arrancados ou separados com essa palavra aqui, tá ok? Algumas palavras fica difícil pronunciar aqui no YouTube, tá, pessoal? Por isso que às vezes você vai ler aí, tá? Aqui, ó. Insight. Isso indica que a despedida em Mileto, fim do capítulo 20, foi emocionalmente dilacerante. Não foi um tchau, foi um rasgar de alma. Contexto geográfico e navegação. Cós, famosa por ser a terra de Hipócrates, tá? Hipócrates, medicina. Até hoje alguns médicos falam de Hipócrates, tá? E pela produção de seda. Então, Cós tá? É famosa pelo pai da medicina. Tá? Rhodes, conhecida pelo Colosso de Rhodes, uma das maravilhas do mundo antigo, embora já estivesse em ruínas na época. A linha reta indica o vento favorável de popa, é essencial para cruzar o mar Égeo em direção à costa sul da atual Turquia. Então, linha reta quer dizer que o navio, o barco que eles estavam, foi levado com velocidade. A mudança de embarcação. 2. E achando o navio que passava para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. 3. Indo à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Aqui a imagem para vocês verem, ok? Contexto histórico. O comércio de carga em Pátara. Eles mudaram de um navio de capotagem que costeia a terra para um navio de alto mar. Para atravessar o mar aberto até a Fenícia, era necessário um navio de grande porte, provavelmente carregado de grãos ou mercadorias pesadas. Tradição judaica e localização. Fenícia, Tiro. Tiro era uma cidade fenícia antiga com uma forte influência comercial. Na tradição profética judaica Isaías 23, Tiro é frequentemente citada. Paulo está ali, mostra a expansão do evangelho para as fortalezas do paganismo comercial. Tá? 4. O aviso profético em Tiro. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, os quais, pelo Espírito, dizia a Paulo que não subisse a Jerusalém. O dilema exegético. O Espírito se contradiz? Aqui surge uma dúvida comum.
Se o Espírito dizia para ele não subir, por que Paulo subiu? O grego. A expressão pelo Espírito pneumatos indica a fonte da revelação, o sofrimento que viria. Mas o não subir era a interpretação humana do perigo revelado. Os discípulos viam o perigo revelado pelo Espírito e, por amor, tentavam impedi-lo. Eles não queriam que Paulo fosse porque Paulo ia sofrer. Então não há ali uma contradição. Ok? 5 e 6. Uma despedida na praia. E passando... vamos lá. Deixa eu só recapitular aqui. Aqui, veja só. Vamos lá. Veja aqui. Eles estão em Tiro, tá? Em Tiro, eles pararam, só para entender o contexto. Tá? Achando discípulos, ficamos ali 7 dias. Então eles ficam em Tiro 7 dias. E ali, Paulo é avisado para não subir a Jerusalém. Ok? Até entendido, né? Ele sai de Éfeso, vão passar por vários lugares, vão chegar a Tiro, enquanto os discípulos dizem para eles, os discípulos falam para o Paulo para ele não ir para Jerusalém, porque vai sofrer ali e tal. Até aqui entendido, né? Então, só para entender, uma despedida na praia. Então agora eles vão embarcar de novo, né? Então, certinho, eles desceram em Tiro, o navio tinha que descarregar, aí agora ficou 7 dias ali com os discípulos que encontraram ali naquela cidade, e agora ele tem que seguir caminho. Paulo quer ir para Jerusalém, entendido até aqui? Então no início da mensagem hoje ele sai de Éfeso, passa por vários lugares ali, né? O navio vai chegar agora em Tiro, solta, vê discípulos, tem entendido até aqui, né? Agora eles vão embora. Agora o verso 5. E, passados aqueles dias, né, os 7 dias, saímos e seguimos o nosso caminho. Então eles foram embora, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e, postos de joelhos na praia, oramos. E, despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio e eles voltaram para suas casas. Então agora eles vão subir para o navio. Eles desembarcam, ficam 7 dias, embarcam de novo. Ali se encontram alguns discípulos com as suas famílias e eles vão até a praia se despedir do apóstolo e dos seus companheiros. Oração pública. O ato de ajoelhar-se na praia reflete o costume de orar em lugares purificados perto da água. Não havia uma sinagoga disponível. Tá ok? Curiosidade, é a primeira vez em Atos que mulheres e filhos são mencionados explicitamente em uma despedida ministerial de Paulo. E isso, né? Sublinhando que o evangelho estava estruturando famílias inteiras. Então aqui é a primeira vez que é citado mulheres e filhos, né, que vão se despedir de Paulo ali na praia. Então o evangelho está estruturando casas inteiras, ok? 7 e 9. A casa de Filipe, o evangelista. Esse evangelista aparece lá no início de Atos. Vocês já acompanharam aqui, quem está estudando com a gente. Ele aparece lá atrás, tá? Por isso ele é conhecido como o evangelista. 7. E nós, terminando a navegação de Tiro, chegamos a Ptolemaida. E tendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Então, chegamos a Ptolemaida, e tendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. Então, nesse lugar aqui, fica um dia. No dia seguinte, partimos dali, Paulo e nós. Então, Lucas está incluso. Que com ele estávamos.
Chegamos a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos lá de Atos, né? E ficamos com ele. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Há um detalhe interessante aqui. Etimologia e títulos. Ptolemaida, Antiga Aco, Juízes 1:31. Filipe, o evangelista, Filipos em grego. É a primeira vez que o título Euangelistes, esse não é G não, tá? É G. Euangelistes é usado para uma pessoa específica no Novo Testamento. Ele não era apenas um diácono, um dos 7 de Atos 6, mas um pregador itinerante com base fixa em Cesareia. Então ele é um dos 7, lembra que os apóstolos escolheram para ajudar na administração da comunidade, para servir as viúvas e tal, assim como o Estevão era. Filipe aqui, o evangelista, porque tem Filipe o apóstolo também, né? Filipe está em todas, né? As 4 filhas profetizas. Contexto: na tradição judaica e cristã primitiva, isso cumpre a profecia de Joel 2:28. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O fato de serem virgens, partenoi, sugere que elas dedicaram suas vidas exclusivamente ao serviço do reino, uma prática que mais tarde se tornaria comum na comunidade. Elas decidiram voluntariamente não se casarem. O invisível na tradução. Nas traduções em português, a palavra virgens, partenoi, pode parecer apenas uma descrição de estado civil. Ela é solteira, mas não. O fato de estar partenoi significa que elas decidiram não casar, pessoal. No entanto, no contexto histórico, o uso desse termo junto com que profetizavam indica um ofício. Elas eram reconhecidas publicamente pela comunidade como mulheres que abriram mão do dote, da linhagem familiar, para preservar a linhagem do evangelho. Então elas decidiram viverem o celibato, ok? Voluntariamente. As 5 filhas, né? Aqui, ó, as 5 filhas dele, tá? Então, eu acho interessante, 4 aqui, ó. Tinham estes 4 filhos. As 4 filhas de Filipe, elas eram virgens e decidiram não se casar. Tá ok? Entende isso? O preço que elas pagaram, que muita gente não quer pagar, né? É possível? Quem quer viver para Deus, né? Vivemos uma geração que não parece que quer viver para Deus. O que o texto dá que a tradução esconde? A urgência marítima. O texto grego utiliza termos náuticos muito precisos, como eutidromesantes, tá? Eutidromesantes, no verso 1, que significa correr em linha reta. Isso mostra que o clima estava a favor de Paulo, como se a natureza o estivesse impulsionando para o seu destino, apesar dos avisos de perigo. Então, linha reta quer dizer que não teve dificuldade na viagem, né? O vento estava empurrando o barco em direção reta, algo que mostrou que a natureza tinha pressa de Shaul chegar lá. Então, estava a natureza impulsionando para o seu destino, ok? A comunhão orgânica. A palavra para achando os discípulos é aneurontes, que implica uma busca ativa.
Paulo não conhecia todos. Ele chegou em uma cidade estranha e caçou até encontrar a Querrilá local. Ele foi procurar os discípulos do Senhor nesse lugar. Tá? Então ele não conhecia o lugar. 11. E demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém, o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios, dos romanos. Aqui, o ato de Ágabo. Etimologia e contexto. A cinta, zonen. A palavra zonen refere-se a uma cinta ou um cinto longo, geralmente feito de couro ou tecido forte, usado para prender a túnica na cintura. No contexto do Oriente Médio Antigo, a cinta era essencial para o trabalho e para a viagem, ou cingir os lombos. O que a tradução não mostra? Ao tomar a zonen de Paulo, Ágabo está tocando em um objeto de uso íntimo e pessoal. Tirar a cinta de alguém era um gesto de desarmar ou incapacitar a pessoa. Tradição judaica, o profetismo de ação, sinal. Ágabo não apenas fala, ele encena. Isso faz parte de uma longa tradição de profetas hebreus que realizavam atos simbólicos ou sinais, em hebraico, para tornar a mensagem inesquecível. Paralelos históricos. Isaías andou descalço e nu como sinal contra o Egito. Isaías 20. Jeremias usou o cinto de linho e escondeu uma rocha. Jeremias 13. Ezequiel desenhou Jerusalém um tijolo e cercou. Ezequiel 4. Insight. Para os ouvintes de Paulo, que conheciam as Escrituras, a ação de Ágabo era um flashback dos grandes profetas do passado. Isso dava uma autoridade terrível e inquestionável à mensagem. Ele estava demonstrando ali, com uma linguagem física, o que seria, mostrando demonstrando o que seria ali, certo? 12. E ouvindo nós isto, não só Paulo, todos que estão com Paulo, rogamos-lhe, então rogaram para Paulo, tanto nós como os que eram daquele lugar, então rogaram para Paulo, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Yeshua. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor Yeshua. O termo grego magoando-me o coração, o termo grego é fortíssimo, significa literalmente esmagar ou quebrar em pedaços. Tradução oculta. Paulo está dizendo: vocês estão moendo a minha vontade com essas lágrimas. Ele não é indiferente ao amor deles. A resistência dos amigos era a sua maior tentação. A resistência deles pedirem, dos amigos, era a sua maior tentação. Eles quase convencem Paulo de desistir de ir para Jerusalém, porque eles estavam muito entristecidos, estavam tentando convencer Paulo a não ir. Contexto histórico: Cesareia versus Jerusalém. Cesareia era a sede do poder romano gentil na Judéia. Jerusalém era o centro do poder religioso judaico.
Ao dizer que seria entregue nas mãos dos gentios, Ágapo está prevendo o jogo político. Os líderes religiosos os prenderiam, mas a execução ou o julgamento final viria de Roma, porque Paulo não é apenas Paulo não é apenas um judeu. Paulo, ele é cidadão romano. Então ele está sobre a jurisdição de Roma. 21:15-16, o caminho final. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson, cipriota, discípulo antigo, com quem nos havíamos de hospedar. Menasson, o discípulo antigo. Etimologia, o nome Menasson significa lembrança. Ele é chamado de Arraio Matete, discípulo antigo original. Isso sugere que ele poderia ser um dos seguidores de Yeshua desde o início ou um dos primeiros convertidos do Pentecoste. Por que ele é importante? Hospedar Paulo em Jerusalém era um risco enorme. Menasson era um homem de posses, tinha casa em Jerusalém, ele era de coragem também. Servindo de ponte entre o novo apóstolo Paulo e a velha guarda de Jerusalém. Então ele era a ponte entre o novo apóstolo Paulo e a velha guarda de Jerusalém. Resumo do que acrescentamos aqui. A psicologia do gesto. A cinta de Paulo não era apenas um acessório, era sua prontidão para o serviço. Método de Ágapo. A conexão direta com o estilo dos profetas do Antigo Testamento, validando Paulo como um sucessor dessa linhagem. A tensão emocional. A palavra de Magar mostra que Paulo quase cedeu à pressão dos amigos. 17-20. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e Jacó, e todos os anciãos se acharam ali. Lembrando que a igreja se reunia nas casas. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que Elohim, por seu ministério, havia feito entre os gentios. E ouvindo eles, glorificavam ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zelosos da Torá, da lei. Contexto histórico. A liderança de Jacó. Este Tiago não é o apóstolo irmão de João, filho de Zebedeu. Filho de Zebedeu morreu pela espada de Herodes, que já havia sido martirizado, mas Tiago, o irmão do Senhor, conhecido como Yaakov Hatzadik, ele era a autoridade máxima da Kehilá em Jerusalém. Esse Yaakov, o justo, Tiago o justo. O ancião. A presença de todos os anciãos, presbiterói, mostra que esta era uma reunião oficial do Conselho Administrativo e Espiritual da Kehilá Mãe. A intimidade da língua materna. Ao falar com Yaakov e os anciãos, Paulo não usa o grego koine, grego comercial. Ele usa o que os estudiosos chamam de aramaico palestiniano. O que muda? O grego é uma língua de precisão filosófica e jurídica. O aramaico é uma língua de aliança e família. Insight. Ao relatar por miúdo as palavras entre os gentios, Paulo estava validando sua missão na língua dos profetas. Isso remove a barreira cultural e coloca o sucesso entre
o sucesso entre os gregos dentro da narrativa da esperança de Israel, tá? Isso remove a barreira cultural e coloca o sucesso entre os gregos dentro da narrativa de esperança de Israel. 2. Etimologia Peshita e o termo anciãos. Na Peshita, tradução siríaca aramaica antiga, o termo para anciãos é kashish, contexto hebraico. No grego, presbiteroi, pode soar como um cargo administrativo. No aramaico hebraico, remete a zekinim, os barbudos sábios. Diferença. Isso mostra que Paulo não estava diante de uma diretoria de igreja, mas diante de um conselho de anciãos de clã, seguindo o modelo de Moisés. A conversa em aramaico evoca a autoridade da Torá em cada fase. Anciãos da clã do povo, tá? Da linhagem, ok? Até aqui tudo bem? Certinho? A nuance de zelosos da Torá. Quando Tiago diz que há milhares de judeus zelosos da lei, no aramaico a palavra é frequentemente ligada a tanané. Tanané. Aqueles que ardem em zelo. Tradição judaica. Esse zelo não era apenas obediência ritual, era uma resistência contra a helenização. Helenização os gregos queriam mudar a cultura das nações, fazer as pessoas falar grego, se vestir como grego, frequentar jogos. Então, manter a raiz judaica seria uma resistência a esse mundanismo grego. O fato de Paulo conversar com eles no idioma nativo era a sua maior prova de que ele não era um apóstata. Apostasia é alguém que se afasta da sua fé, da sua cultura. O que você não vê na tradução? O idioma era o diploma de Paulo. Se ele falasse grego ali, confirmaria os boatos de que ele se tornou um estrangeiro. Ao falar o aramaico fluente, ele desarma o argumento de que havia abandonado Moisés. O voto de Nazireu em aramaico hebraico. Quando Tiago sugere o voto, ele usa conceitos de Nazireu. Na mentalidade aramaica, santificar-se, itikadash, envolve uma imersão ritual, o mikvah, arqueologia e ritual. Para um judeu daquela época, a conversa sobre o voto envolvia termos técnicos sobre os sacrifícios de shelamim, paz, e hatat, pecado. Conexão didática. A tradução em português faz parecer uma encenação para agradar os outros. No aramaico fica claro que era uma obrigação legal para restaurar a honra pública de Paulo dentro da comunidade de Israel. Resumo do impacto linguístico. Grego usado para explicar a teologia aos gentios. Aramaico e hebraico usado para provar fidelidade à aliança. O que o grego revela? Contou por miúdo. O termo exegeito é a raiz da nossa palavra exegese. O insight. Paulo não faz um resumo vago. Ele faz uma exposição detalhada, versículo por versículo ou evento por evento, de como o Espírito Santo estava agindo. Ele estava prestando contas de sua missão. Tradição judaica, zelosos da lei. A frase todos são zelosos da lei, zelotai tou nomon, é crucial. No grego, zelotai carrega um peso político e religioso forte. O dilema. Estes milhares de judeus aceitaram Yeshua como Mashiach, mas continuavam guardando rigorosamente a Torá, os sacrifícios e os rituais do templo. Para eles, o cristianismo não era uma nova religião, mas o judaísmo em sua plenitude messiânica.
É Deus dando sequência à história do próprio povo. 21, 22. O boato e a crise de identidade. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Tiago está dizendo que esse era o que o povo falava. Era o boato. Dizendo que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque ouvirão que já é chegado. Eles iam saber que Paulo chegou em Jerusalém. Etimologia. Apartaram-se de Moisés. Perdão aqui, ó. Vamos voltar aqui. Etimologia. Apartaram-se de Moisés. A palavra grega usada para apartar-se é apostasian. O peso do termo. Eles estavam acusando Paulo de pregar apostasia. Na mente de um judeu zeloso do primeiro século, isso era o pior crime possível. Era trair a aliança com Deus, com a Elohim. Erro da tradução e interpretação. O boato dizia que Paulo proibia os judeus de circuncidarem seus filhos. A verdade histórica. Paulo ensinava que os gentios não precisavam se tornar judeus para serem salvos. Mas ele nunca proibiu um judeu de manter a sua herança. O problema é que a fofoca teológica em Jerusalém havia distorcido a sua mensagem. Então, o Paulo pregava que o gentio não precisava circuncidar. E a fofoca chegou lá que ele estava falando que ninguém precisava circuncidar. Veja que uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Vamos continuar. A estratégia de Yaakov. O voto de Nazireu. 23, 24. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e saberão todos que é falso o que de ti ouviram, mas que tu mesmo também andas guardando a Torá. Então o Paulo vai lá e faz o voto, né? Tradição judaica, o voto de Nazireu, Nazir. O que Tiago propõe? O que Tiago propõe é que Paulo participe de um ritual baseado em Números 6. Então é isso que o Tiago está propondo aqui, que Paulo vai fazer. É uma ilustração aqui, onde provavelmente seria. O procedimento. O nazireu passava um período sem cortar o cabelo e sem beber vinho. Ao final, ele raspava a cabeça no templo e oferecia sacrifício. Então aqui, ao sacrifício, raspando a cabeça. O gasto. Pagar as despesas de outros homens que fizeram o voto era considerado um ato de extrema piedade no judaísmo. Ao fazer isso, Paulo demonstraria publicamente que ainda respeitava as instituições do templo. Então fica claro que Paulo respeita, ele vai fazer. Contexto arqueológico, o pátio do templo. Para realizar isso, Paulo teria que entrar no templo de Jerusalém, um local com regras rígidas de pureza. Foi justamente essa tentativa de provar sua fidelidade que acabou gerando o tumulto que o levaria à prisão. O que o texto nos dá que não vemos na tradução? A tensão política. Jerusalém estava à beira de uma revolta contra Roma, que eclodiria anos depois. Qualquer um acusado de mudar os costumes era visto como um traidor nacionalista. A identidade de Paulo. Paulo aceita o conselho de Tiago. Isso mostra que Paulo, o apóstolo dos gentios, ainda se via como um judeu observante da lei quando estava em solo sagrado. 25. O decreto para os gentios. Todavia, Tiago está dizendo, quanto aos gentios que creem, já nós temos escrito e determinado que não observem nada disto, mas que apenas se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue
e do sufocado e da fornicação. Não é para os gentios fazerem votos. Porque para fazer esse tipo de voto tem que se circuncidar. Para ser nazireu, para cumprir peça, tudo isso precisa se circuncidar, precisa se tornar como judeu. E Tiago está reforçando a ideia que não precisa fazer isso para se salvar. Não precisa fazer votos de nazireu, não precisa dos atos cerimoniais. O contexto de autoridade e concílio de Jerusalém. Deixa eu avisar uma coisa aqui. Gente, se vier um judeu messiânico aqui e chegar e falar que é opinião minha, eu só estou lendo o texto, o livro de Atos inteiro, contextualizando, trazendo chaves de palavras para entender o contexto. Eu não estou acrescentando nada. Quem está dizendo que o Goi não precisa seguir os ritos cerimoniais é a igreja de Jerusalém. Não precisa circuncidar, não precisa fazer voto de nazireu. Os gentios não precisam se tornarem judeus para se salvarem. Isso é uma decisão que permaneceu enquanto a igreja de Jerusalém existiu. Tá? Não é eu que estou dizendo. É o livro que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Eu preciso deixar isso claro aqui, que não é eu que estou dizendo nada. Tá bom? Fica claro que eu não estou... Porque vai ter gente que vai defender que a pessoa tem que se circuncidar e cumprir todas as leis. Tiago, igreja de Jerusalém, decidiu que os gentios não precisam circuncidar, fazer voto de nazireu. Não precisa. Novamente, aqui já no capítulo 21, Tiago reforça o que ele falou em Atos 15. Passou-se anos e Tiago continua confirmando a mesma coisa. Os gentios não precisam seguir os ritos do templo. Não precisa. Só os judeus precisam seguir esses ritos, tá? Fica claro aqui. Se alguém falar que eu estou dizendo, está sendo desonesto. Eu não estou dizendo nada, eu estou lendo. Amém? Quem decidiu foi a igreja de Atos. Contexto de autoridade. Concílio de Jerusalém. Vamos lá. Aqui Tiago está citando a decisão tomada anos antes. Por que ele repete isso agora? Tiago quer deixar claro para Paulo que a exigência do voto de nazireu é apenas para ele, como judeu, para acalmar os rumores. Para os gentios, a regra continua sendo a liberdade da Torá ritual. Tá? Então não precisa seguir Torá ritual. Mantendo apenas os preceitos éticos e de pureza alimentar básicos. Halahá primitiva. No aramaico, o termo para determinado reflete uma decisão jurídica comunitária. Eles não estão inventando uma nova lei, mas aplicando o chamado preceitos noaicos, leis de Noa, leis para toda a humanidade dentro da nova aliança. Verso 26, aqui eu coloquei esse gráfico aqui, que é bem interessante isso aqui, tá? Você tem a piscina de duas piscinas ali, tá? Que existiam na época do segundo templo, piscina de Siloé. Você vê que tem vários lugares para se banhar. Isso existia em Jerusalém, tá, pessoal? Isso aqui é uma imagem para vocês terem noção de como que era. Mais ou menos isso aqui. Eles faziam muitos banhos rituais, tá ok? Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, santificou-os com eles. No dia seguinte, então, eles desceram essas águas. Entrou no templo. Então, para entrar no templo, primeiro tinha que ir lá, descer as águas, esperar o tempo. Lembra que a Bíblia diz: ficarás imundo até a tarde, se banharás, e ficará até a tarde imundo. Então, por que até a tarde? Porque a tarde é um novo dia. O dia muda na Bíblia no pôr do sol. Então, você tomou, nessa época, ia para o mikve, entrava na água, tinha que esperar até 6 horas da tarde para ficar puro para entrar no templo. Então, esse tempo santificou, quer dizer que eles desceram essas águas, e no dia seguinte, por quê? No dia seguinte, já no pôr do sol. E entrou no templo. Então, eles entraram nas águas, se purificaram, e para poder entrar no templo. Então, eles descem as águas aqui, ou em algum desses lugares aqui, tá? Entrou no templo, tá? Então, vamos lá, para você entender. E sabe o que é santificou? Quer dizer, santificou-se,
quer dizer que eles se banharam nas águas, ok? Entrou no templo depois que deu o tempo que a Torá diz que se purificou. Anunciando o cumprimento dos dias da purificação, até que se oferecesse por cada um deles a oferta. Então eles tinham que se purificar e ir no sacerdote para fazer o sacrifício. Etimologia e ritual. Hagnisteis. A palavra grega para santificou-se, hagnisteis, que se refere à purificação ritual. Mikvah, antes de entrar no pátio interno, Paulo e os homens tiveram que passar pela imersão ritual, batismo de purificação, que eu mostrei que é naquelas águas, nas piscinas que rodeavam o templo, que eu mostrei ali. O anúncio do cumprimento, Paulo teve que se apressar, anúncio do cumprimento, Paulo teve que se apresentar ao sacerdote para registrar que o período de consagração estava terminando. E isso envolvia uma burocracia religiosa rigorosa. Então, eles se banharam naquelas águas aqui, ó, em algum desses tanques. Podia ter sido em qualquer um desses aqui. Aqui, ou aqui, ok? Eles se banharam, tinha que se banhar. Tinha vários lugares para fazer essa piscina de Siloé aqui, ó. Descia as escadinhas aqui, se banhavam aqui, ok? Então eles se banharam nas águas. Aí deu o tempo da consagração estar pronta, terminando. Aí eles tinham que se apresentar aos Kohanim, porque eles que fazem o sacrifício. E aí existe uma burocracia religiosa, quer dizer o quê? Uma investigação ali, uma preparação, uma permissão. Tinha que passar pelo sacerdote, ele conferir, liberar, né? Então essa burocracia é igual quando você vai no posto de saúde para liberar algum exame. Alguém tem que carimbar algum papel, mais ou menos isso. Eles estão preparados, então veja que levava dias, tá? Era uma coisa bem manual e tinha que ter a permissão do sacerdote para eles irem fazer o sacrifício e terminar o serviço para Deus. Então, veja que o rito no templo, ele não era dinâmico, ele era burocrático. Aqui tinha que entrar essa porta aqui, entrar aqui, ó. O sacrifício provavelmente era feito aqui, na porta do templo aqui, ok? Então, essas piscinas aqui, não sei se você consegue ver aí na tela, era para tomar esse banho, aguardar o tempo de purificar, e em algum lugar falar com o administrativo liberar, e eles adentrarem ali o lugar do sacrifício. Até aqui entenderam, né? Bem burocrático. 27 e 29. E quando os 7 dias estavam quase a findar, os judeus da Ásia, e um detalhe aqui, judeus da Ásia, gente, judeu é judeu, pode nascer na Ásia, na Grécia, em Roma, no Brasil. Judeu é por causa da sua linhagem sanguínea, tá? Então, o cara nasce no Brasil, ele é brasileiro, mas tratando-se de judeu, tá falando de sangue, tá? Então, por isso que tem brasileiros judeus, americanos judeus, africanos judeus, asiáticos judeus, porque o lugar onde a pessoa nasce, tá? Ásia, ou o lugar que reside. Judeu é a raça. Por quê? Judeu vem de Judá, descendentes de Judá. Então, descendente de Judá pode nascer em qualquer lugar. Então, judeus do Brasil nasceram no Brasil, falam português, mas são judeus porque tem sangue de Judá. Entenda isso, tá? Ninguém vira judeu. A pessoa nasce judeu, não importa onde. Ele pode nascer judeu em qualquer lugar do mundo. A pessoa que faz a circuncisão e se torna um prosélito, ele se torna como natural. É chamado de judeu espiritual. Tá? Espiritual. Por quê? Ele vai ter os mesmos direitos e deveres, mas ele não se torna descendente sanguíneo de Judá. Tá ok? Essa informação é importante porque judeu é judeu, não importa onde ele resida. Então, o judeu da Ásia, vendo no templo
alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, do Paulo, clamando: varões israelitas, acude. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei, e contra este lugar. E além disto, introduziu também gregos no templo, e profanou este lugar santo, porque tinha visto antes com ele Paulo na cidade Trófimo, ou Efésio, tá? O Efésio, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então, Paulo estava andando com Trófimo, tá? Que era um gentil de Éfeso, tá? E esses judeus da Ásia pensaram que Paulo tinha introduzido Trófimo, ou Éfeso, dentro do templo. Isso não pode acontecer. Por quê? Vou explicar aqui, ó. Essa imagem eu fiz para vocês verem. Contexto arqueológico. O Soreg é a pena de morte. Os judeus da Ásia acusaram Paulo de introduzir um grego, Trófimo, além da barreira permitida. Aqui é só uma imagem ilustrativa. É um muro que o goi não pode vir para cá. Ok? Aqui só pode entrar judeus circuncidados ou prosélitos circuncidados. Aqui não pode entrar incircunciso. Entendeu? Havia uma parede de divisão, um alerta como tem aqui. Tá? Qual é o alerta? Aqui é só uma imagem ilustrativa. Nenhum estrangeiro pode entrar no recinto sagrado do templo. Daqui para cá, só judeu. Ok? O que a tradução não mostra? Inscrições arqueológicas encontradas mostram que o aviso era drástico. Qualquer estrangeiro que ultrapassar será responsável por sua própria morte. Então havia uma inscrição numa mureta, tá, para não vir para cá. Gentil não vem para cá não, senão vocês vão partir para o mundo dos mortos. Tá? É isso que estava escrito ali. Ok? Os romanos, inclusive, davam permissão aos judeus para executarem quem violasse essa regra, mesmo que fosse um cidadão romano. Se um cidadão romano entrasse aqui, ele estaria buscando sua própria desvivência. 30. E alvoroçou-se toda a cidade e houve ajuntamento de povo, e pegando em Paulo, o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Versículo 31. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso que Jerusalém estava toda em confusão. Então, os judeus ali da Ásia queriam desviver Paulo. E aí eu fiz uma imagem de como eram as portas de bronze. Tá? Aqui é como se esse aqui fosse o Paulo. Eles fecharam as portas. Olha que interessante. As portas do templo eram enormes, como ilustração, feitas de bronze de Corinto, e exigiam muitos homens para serem movidas. Fechá-las simbolizava que Paulo estava agora excluído da proteção do santuário. Então aqui eles fecharam, porque senão alguém podia se refugiar lá dentro. Ok? Fecharam. Veja o murinho aqui. Ok? Havia um muro, uma mureta, para não passar. Fica claro, incircuncisos não chegavam a esse lugar. Tá entendendo a questão aqui? Incircuncisos na carne não chegavam a esse lugar aqui, tá? Ok? Isso é só uma questão ilustrativa. O significado teológico e físico, né? Já li aqui. A Fortaleza Antônia. A Fortaleza Antônia ficava no canto noroeste do templo. Do alto dela, os soldados romanos vigiavam as festas judaicas para evitar rebeliões. O tribuno Cláudio Lísias percebeu o tumulto instantaneamente lá de cima. Ele lá de cima viu o problema.
a intervenção imediata. 32. O qual, tomando logo soldados e centuriões, correu para eles. E eles, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, eles viram os soldados e o tribuno e cessaram de ferir Paulo. A estrutura de comando, O termo centuriões, no plural, indica que o tribuno Cláudio Lísias mobilizou pelo menos 2 centúrias, o que significa cerca de 200 soldados. Isso mostra a gravidade da revolta no templo. Impacto visual. A visão da armadura romana, o som das sandálias batendo no pátio de pedra interromperam o espancamento. No grego, o termo para cessaram de ferir sugere uma interrupção súbita causada pelo medo da autoridade imperial. Então eles viram os soldados chegando, logo pararam porque ficaram com medo. 33, 34. As cadeias e a confusão. Então, chegando-se o tribuno, o prendeu e mandou que o amarrasse com 2 cadeias e perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Mas como não pudesse saber a verdade, por causa do alvoroço, mandou que levassem para a fortaleza. As 2 cadeias, como vimos, isso cumpre a profecia de Ágabo. Paulo foi algemado entre 2 soldados, um protocolo para prisioneiros de alta periculosidade. Vamos ler de novo. Para prisioneiros de alta periculosidade. Periculosidade. Ou importância. Periculosidade. A fortaleza Antônia. A fortaleza estava estrategicamente ligada ao templo para que os romanos pudessem intervir em segundos em caso de rebelião religiosa. Então, a fortaleza estava estrategicamente ligada ao templo. Perto, né? 35, 36. E chegando às escadas, aconteceu que os soldados tiveram dele pegar ao colo por causa da violência da multidão. Porque a multidão do povo seguia gritando, morra com ele. O colo dos soldados. A fúria era tamanha que a multidão tentava puxar Paulo pelas pernas para o chão. Os soldados tiveram que erguê-lo fisicamente para protegê-lo, enquanto subiam os degraus da fortaleza. O grito de morte, o clamor morra com ele, aire auton, é o mesmo usado contra Yeshua. O discípulo está sofrendo exatamente a mesma rejeição do seu mestre no mesmo local geográfico. 37 e 38. O equívoco do tribuno. E, indo a ser introduzido na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Então, o tribuno está perguntando a Paulo, tu sabes o grego? Porque saber o grego, falar o grego bem, queria dizer que não era um qualquer que estava ali. O falso profeta egípcio. O historiador Flávio Joséfo menciona esse egípcio que liderou uma massa de seguidores ao Monte das Oliveiras, prometendo que as muralhas de Jerusalém cairiam. O tribuno achou que tinha finalmente capturado esse líder rebelde. A surpresa do grego. Quando Paulo fala em grego culto, ele quebra o estereótipo de rebelde e bárbaro. O tribuno percebe que não está lidando com um fanático analfabeto, mas com um homem educado. Não era qualquer um que falava o grego
koiné clássico de forma bem pura. 39 e 40. A identidade de Paulo e a permissão. Mas Paulo lhe disse, na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E permitindo-lo ele, Paulo, posto em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Detalhe, ele fala grego, fala hebraico, fala latim. Eita glória! Agora ele vai falar em hebraico. Cidadão de Tarso, Paulo reivindica sua origem em uma cidade famosa por sua filosofia e educação. Isso lhe dá dignidade aos olhos do romano. Grande silêncio. Imaginem a Paulo, ensanguentado, acorrentado aos 2 soldados, no topo das escadarias da fortaleza, gesticula para a massa furiosa. A língua hebraica, ao mudar do grego para o tribuno, para o hebraico aramaico, para o povo, Paulo faz uma manobra brilhante de conexão cultural. O povo se cala ao ouvir a língua santa, Lashon Kodesh, Ivrit, vindo de alguém que eles achavam ser um profanador grego. Então, Paulo fala Lashon Kodesh, língua santa, o Ivrit, o hebraico. Vindo de alguém que o povo achava que era um profanador grego. Então, Paulo fala numa língua que todo judeu sempre vai considerar Lashon Kodesh. Lashon Kodesh, Lashon Kodesh, Kodesh é língua santa, é o hebraico, o ivrit, tá ok? Língua dos soldados romanos, o latim e o grego koiné. Embora o latim fosse a língua, o idioma oficial do Império Romano, usada para documentos jurídicos, inscrições honoríficas e comandos militares formais, a língua de comunicação cotidiana no Mediterrâneo Oriental era o grego koiné. O tribuno e a tropa. Cláudio Lísias e seus soldados provavelmente falavam grego para interagir com a população local. O choque de Lísias. Quando Paulo fala em grego clássico e polido, o tribuno fica perplexo, pois esperava um dialeto rústico de um rebelde egípcio. O uso do grego por Paulo foi sua chave para abrir o diálogo com a autoridade romana e evitar ser levado imediatamente para a masmorra sem ser ouvido. Então, ele usa o grego koiné para chamar a atenção do romano, vendo que ele falava grego bem, e ele deixou ele falar. Então, ele consegue a atenção do romano. A quebra do estereótipo. Eles acusavam Paulo de ensinar contra o povo e a lei. Ao falar hebraico e ivrit, Paulo demonstra visual e auditivamente olha só, Paulo demonstra visual e auditivamente que ele ainda é um filho da Torá, é um autêntico Yehudi, judeu, desarmando momentaneamente a fúria deles pelo choque cultural. E aqui ele está preso e termina o capítulo. O próximo, ele vai falar agora em ivrit, em hebraico. Então, capítulo 22, em toda a defesa de Paulo, Paulo não estará falando em grego. Paulo estará falando em hebraico. É que a gente termina a aula de hoje, amém? Eu sei que você quer que continue, mas nós vamos terminar aqui. Tá ok? Porque hoje terminamos. Então, até agora você aprendeu. No início, saiu de Éfeso, uma parada em Tiro,
achou discípulos, foram para Areia orar, vão se deslocar, vão para Cesareia, se encontra com o evangelista Filipe. Aí fala ali que Filipe tinha filhas virgens que profetizavam, elas não se casaram voluntariamente para se aplicar o evangelho. Dali eles vão para Cesareia, se encontram depois, vão para Jerusalém, se encontram com Tiago, Yaakov, Hatzadik, as instruções. Então, deu para ver a dinâmica da live de hoje. Então, muito interessante, né? Muito importante. A gente vai entendendo todas as conexões ali, o templo, viu ali algumas imagens que eu fiz para demonstrar. Essa aula é feita na parte do dia, eu tenho que preparar a imagem, o estudo. Deixa seu joia, hein? Amém? Deixa seu joia porque dá trabalho aplicar e fazer essas aulas. Amém? Já estamos com 21 horas de estudos só do livro de Atos. Amém? Eu acho que vai faltar ouvintes para ouvir a palavra. Porque mensagem aqui não vai faltar. Amém? Até Yeshua faltar, ele nos permitir, nós vamos pregar até cansar. Amém? É aqui eu fico nessa noite. Deixo um abraço para todos os irmãos. Deixe seu joia, nosso e-mail no topo. Um abraço fraternal para todos da família da Techuvá. Amém? Desejo a todos uma noite abençoada. Em nome de Yeshua. Eu não posso esquecer de mandar um abraço, beijo para Pitinho, amém? Beijo, Piti. Um abraço. Para Rosângela, beijo, para Cássia e para todos os nossos irmãos, amém? Especialmente para o Piti. Um abraço, amém? Todos sejam abençoados em nome de Yeshua HaMashiach. E o nosso Pai amado nos abençoe, que a gente possa continuar amanhã. Se assim nos permitir, papai, nós vamos fazer o capítulo 22 de Atos. Estamos chegando na reta final. Agora é a prisão de Paulo, né? Depois ele vai para Roma, ele vai se apresentar em tribunais. Então nós temos muita coisa aqui para aprender até chegar ao final de Atos. Amém? Muita coisa para a gente aprender aqui nessas aulas diárias, tá bom? Saúde para todos. Hashem os abençoe. Shalom, queridos.